científica. E eu, com toda a minha longa experiência de tradutor, não consegui resolver o problema. Telefonou-me um grande amigo, professor de medicina, mas pessoa com muita sensibilidade literária, e eu, como se falasse a um médico, desesperado, porque chegava a hora de entregar a tradução e eu não conseguia fechar o título, eu contei o meu problema para ele pelo telefone. Falei isso, tudo isso que falei aqui para vocês. Olha, não pode ser intruso no pó, não pode ser intruso na terra. E ele, muito paciente, bom médico, me ouviu atentamente. Nos despedimos. Uma ou duas semanas depois, ele me telefonou. Além de bom médico, é um dos meus melhores amigos. E uma pessoa de uma inteligência luminosa. E ele me telefonou, como vai, e me disse, Leonardo, por falar naquele problema, que tal intruso no chão? Andei pensando naquele seu problema, que tal intruso no chão? E eu achei perfeito. Eu perdi a aliteração, mas eu mantinha a obscuridade do título, que era o que o falecido Faulkner queria. Ele já não podia mais, não é, pleitear os seus desejos. Eu disse, perfeito, eu achei maravilhosa a solução. E fechei o meu trabalho, e o meu ego falava baixo, porque a solução me foi proposta por um amigo. Não era eu que estava me vangloriando, encontrei a solução. Era um amigo que ficaria anônimo se eu não dissesse hoje aqui que ele se chama Dr. Marcos Moreira, professor da Universidade Federal Fluminense em Niterói. Pois bem, ninguém jamais saberia disso. E ninguém jamais saberá, a não ser vocês, porque eu mandei a tradução para a editora. A editora nunca mais me falou nada, me pagou, etc. e tal. E, sei lá, 6 ou 9 meses depois, ou um ano depois, eu recebo pelo correio um exemplar daquele livro que eu tinha traduzido. E na capa aparecia o seguinte, William Faulkner, o intruso. O intruso. Ou seja, o farol, a viagem, o intruso. Né? Se nós formos por aí, todos os títulos mais complicados das línguas das quais nós traduzimos vão virar sempre um artigo definido e um substantivo. Né? Menciono o fato e volto atrás para dizer o seguinte. A tradutora do livro inicialmente intitulado O Farol, e hoje já corrigido para Ao Farol, chama-se Luísa Lobo. Foi uma grande amiga minha, e digo foi porque nos últimos anos perdi contato com ela. Pessoa de extraordinária competência. Eu não pude, porque não localizei o telefone dela, até pensei, quando me preparava para vir aqui, em consultá-la sobre este histórico de sairmos de O Farol em 1968 para chegarmos em 1993 ao Farol. Né? E não sei, não acredito que a simplificação tivesse partido dela. Acho que a simplificação deve ter partido da editora e talvez do setor de vendas menos literário. Não é que eu despreze, muito pelo contrário, é um setor muito importante, mas eles não têm, às vezes, as filigranas, os requintes literários que o pessoal da editorial tem, do departamento editorial tem muitas vezes. Muitas vezes. Seria desejável que tivesse sempre. Né? Mas vocês veem que é um problema muito grave, porque o leitor que compra um livro, vai ali na Livraria Cultura e tal, e compra a minha tradução, ou a tradução do Érico Nepomuceno, ou do Ivan Junqueira, ou do Mamed Yarouchi, que esteve aqui recentemente, ele não sabe que nós temos um problema, às vezes muito grave, é uma solução, mas também é um problema, entre nós e o leitor, que é a editora. A editora pode colaborar, hoje, felizmente, cada vez mais, e sobretudo aqui em São Paulo, há editoras que estão se profissionalizando muito nesse sentido, que dialogam com o tradutor, não é? e sabem que há tradutores que dedicaram a vida a isso, não é? Que não pode ninguém chegar, por exemplo, e dar uma caneteada num texto que foi feito com amor, não é? Que foi feito com dedicação, com madrugadas insones, como me acontece frequentemente. Eu sou tão obsessivo quando eu estou na tradução de um livro que eu sonho com aquilo, não é? Eu amanheço com o livro na cabeça, anoiteço com o livro na cabeça, tomo uma taça de vinho para ver se me esqueço, mas não adianta, vou ficando mais nervoso. Enfim, é um trabalho que exige muito. Não é? E é claro, se você
passa tanto tempo. Eu, por exemplo, esse livro do Faulkner, que não é um livro muito longo, é um livro de suas 200 páginas, de 1947, eu levei um ano para traduzir. Procurando fazer um verdadeiro bordado, uma cópia, né, tanto quanto possível fiel. Por quê? Porque a simplificação grosseira, não é, nega tudo que o autor quis. Uma vez eu encontrei uma tradução de Faulkner por francês, em que eu conhecia o trecho original, e fui fazer o cotejo. O trecho original, o Faulkner faz como ele fez tantas vezes. Ele escreve 5 ou 6 páginas, sem ponto, sem vírgula, sem traço, sem parênteses, sem nada. Palavra atrás de palavra direto. O tradutor francês, cartesiano, foi botando ponto, como se ele estivesse traduzindo a Hemingway, por exemplo, que é um autor telegramático, de frases curtinhas. Parecia que o tradutor francês foi dividindo aquilo, disse eu, cartesianamente, em pequenas unidades. Cada vez que ele compreendia um pedaço daquele manancial faulkneriano, ele punha um ponto e começava com caixa alta, com letra maiúscula, né? Depois, ponto, letra maiúscula, ponto. Ele disse, mas ele não fez Faulkner, ele fez Descartes, né? Ele fez uma coisa francesa, ou ele fez Hemingway, né? Mas não é Faulkner. Insisto muito nisso. Na fidelidade. E se o texto original for complicado, for confuso, não é? Não tem jeito. Vejam vocês, Azul e Verde. Ela chama de um conto, são 2 blocos perfeitamente simétricos de texto, um chamado verde e o outro chamado azul. Eu vou ler apenas as primeiras frases para vocês perceberem que absurdo seria se eu tentasse simplificar o discurso da minha amiga Virgínia. Verde. Os dedos de vidro pendurados apontam para baixo. A luz, ao deslizar pelo vidro, derrama uma poça verde. O dia inteiro, os 10 dedos do lustre derramam verde no mármore. As penas dos periquitos, seus gritos dissonantes, cortantes lâminas de palmeiras, verdes também. E por aí vai. Só para vocês terem uma ideia. Depois entramos no bloco azul.